Olá, todos nós vivemos desafios nessa vida. Não tenha dúvida de que viver inclui isso. Não é uma novidade, é o comum, seja uma criança ali no seu momento inicial, tentando aprender a andar, dominar a linguagem, se equilibrar, seja um idoso tentando se manter de pé com seus artelhos já frágeis, com seu equilíbrio comprometido, um adulto no início da sua vida profissional ali tentando se afirmar no trabalho ou no casamento, ou um adolescente tentando se encontrar, entender o que ele quer para si, enfim, todos nós, independente da faixa etária, do momento, do ciclo de vida que estamos sendo desafiados. E uma das coisas muito importantes, e eu acredito que isso é uma base para todos nós, é quando encontramos um bom ponto de apoio. E sabe de uma coisa? A figura de um pai é a figura mais extraordinária que serve para mim e para você como um chão seguro para começarmos muitas coisas. Me lembro, por exemplo, do tempo em que eu aprendi a andar de bicicleta. Eu poderia ter aprendido de várias formas, mas a figura do meu pai, o apoio que eu recebi dele, o incentivo, aquela presença paterna ali, me fez olhar para aquele desafio que era me equilibrar naquelas duas rodas como algo possível. E rapidamente aprendi a andar de bicicleta. Não foi diferente em várias outras práticas na vida. Por exemplo, quando eu aprendi a andar de moto, quando eu aprendi a dirigir, quantos momentos eu me lembro em que a figura paterna ela foi fundamental para trazer equilíbrio sobre a minha vida. A figura de um pai é extremamente relevante. Nesse tempo de hoje, tempo que estamos vivendo nele, é um tempo de profundo desamparo. A sensação quase que generalizada é de desamparo. Por mais que às vezes não passe de uma sensação, ou seja, de uma percepção da pessoa e não de uma realidade, de fato, essa sensação de desamparo subentende de que estamos órfãos, de que não temos um pai sobre nós. Mas Deus não mudou, Ele é o mesmo. E a Bíblia mostra Deus como pai. Eu quero trazer uma pequena narrativa, apenas uma fração de uma narrativa muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, quero ler apenas os versos 20 e 21, e diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que cena bonita. O contexto, imagino que você conheça. Esse menino, ainda na tenridade, resolve pedir a parte da herança que ele achava que tinha direito. O que não tinha, o pai estava vivo, mas ele acreditava que poderia reivindicar a sua herança com o pai vivo. O pai, mesmo não entendendo ser a solução ou o melhor caminho, bondosamente pega a parte da herança que cabia àquele menino e dá a ele. A Bíblia diz que ele sai da casa do pai, sai da presença do pai e começa a viver dissolutamente, desordenadamente, levianamente. E nessa vida leviana, inconsequente, ele apronta de tudo. E tudo que ele levou como herança acaba. Junto com a herança que vai para o espaço, também vai a sua paz, a sua alegria, a sua satisfação, sua felicidade. E chega um momento em que esse menino vai parar no chiqueiro, tentando se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam, e nem isso era possível. E naquele momento de desespero, de fundo do poço, ele olha para si, lembra da casa do pai, lembra da pessoa do pai, e ele chega à conclusão: pequei contra os céus e perante meu pai. Olha que coisa interessante, caindo em si, ele toma consciência da grande besteira que ele fez, que foi se afastar do pai, que foi se afastar da casa do pai. Naturalmente, a consequência não podia ser outra, senão um desastre. Só que ele toma uma posição não somente de lamento, de olhar para trás e dizer, cometi um grande erro, mas também de reparação, em que ele, olhando para si, descobre: eu não posso permanecer onde estou, vou voltar, vou me levantar daqui, é o texto que nós lemos, vou até o meu pai, vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Nem sou digno de ser chamado o teu filho, mas me trata, nem que seja como um dos teus empregados. Ele faz esse ensaio, lá ainda no momento de desespero, mas quando ele vai até o seu pai, a Bíblia diz aqui, olha, que de longe o pai o percebe,
O pai vê esse filho. Subentende aqui que o pai estava esperando por ele. Quanto tempo se passou e o pai não desistiu desse filho? O pai continuava esperando esse retorno para casa. E ao retornar, ou ao aproximar-se da fazenda, a Bíblia diz que esse pai se moveu de grande, de íntima compaixão para com esse filho. E ao contrário de tratá-lo como escravo, a Bíblia diz que esse pai, correndo em direção ao filho, abraça esse filho, lança-se ao pescoço do filho, beija esse filho, e logo depois, na sequência, a narrativa vai dizer que ele dá anel para esse filho, falando da honra, dá sandálias para ele calçar, dizendo: você não é escravo, você é filho, dá uma capa, falando ali da cobertura desse pai sobre a vida dele. Enfim, Deus o trata, ou Deus nos trata desta forma, Deus como pai. Aqui uma figura de linguagem que fala de Deus como pai e falando de mim e de você como filhos. E nesse momento, nós percebemos aqui algo extraordinário. A posição de Deus como pai não muda. O Deus que nos ama hoje, nos ama amanhã, depois de amanhã, ele permanece nos amando e nos tratando como filhos. Ele não muda conosco, o amor de Deus é constante. É óbvio que agora, que volta para casa, o menino cheio de prejuízos, marcados pelo seu pecado, completamente sequelado pelas escolhas erradas que fez, mas ele recebe amor, carinho, acolhida. Isso é extraordinário. Nós temos um pai, mas a grande questão que eu quero trazer para você refletir é que o problema não é ter ou não ter pai, porque nós temos. O problema é se estamos longe ou se estamos perto. Eu me lembro de uma ilustração que já contei nesse programa, não lembro há quanto tempo, faz muito tempo, em que alguém se aproxima de uma praça e lá existia uma barbearia. E dizia então aqueles ali da região que era um excelente barbeiro, um homem que cortava cabelo e fazia barba como ninguém. Esse cristão então se propõe a ir até aquela barbearia. O cristão então se assenta naquela cadeira, então o homem começa a trabalhar, e enquanto o barbeiro cortava a barba, fazia ali a barba e o cabelo daquele cliente, que era um cristão, o cristão começa a evangelizar aquele barbeiro, começa a falar do grande amor de Deus por aquele homem. O homem então vai interpolar o cristão, vai interrompê-lo, vai dizer: olha, desculpa, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. E o cristão diz: mas como assim você não acredita em Deus? Não, não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, não haveria tanto mendigo, não haveria tanta gente perdida, tanta gente na miséria, tanta desgraça nesse mundo. Não, Deus não pode existir. Me perdoa, mas não acredito nisso. Muito bem, o cristão se cala e pensando: como vou responder a essa indagação? Ele termina de cortar o cabelo, fazer a barba, se despede do barbeiro e vai embora. Enquanto ele se desloca pela rua, próximo à barbearia, ele percebe um mendigo. Esse indigente, esse homem morador de rua, estava muito cabeludo e muito barbudo. Aí ele teve uma grande ideia, o Espírito Santo de Deus fala com ele, ele pega esse homem pelas mãos, esse indigente, esse morador de rua pelas mãos, vai até a barbearia e diz: moço, queria te dizer uma coisa, eu também não acredito em barbeiro. E o barbeiro ficou intrigado: como assim você não acredita em barbeiro? Ele disse: olha, se barbeiro fosse uma verdade mesmo, não teríamos tanta gente barbuda e cabeluda por aí. E o barbeiro falou assim: olha, o que é isso? Tão óbvio, ele está barbudo e cabeludo porque ele não veio até a mim, porque se ele viesse aqui, se sentasse nessa barbearia, ele estaria com a barba feita e o cabelo cortado. Pronto, um grande insight. E o cristão disse: pois é assim com Deus. A desgraça no mundo não é porque Deus não existe, é porque o homem não se aproxima de Deus. Porque à medida em que esse homem se aproxima de Deus, ele é curado, tratado, transformado, abençoado. Pronto, a mensagem foi dada. Aquele homem ficou de boca aberta, entendeu o recado. O problema não é Deus existe ou não existe, é pai ou não é pai. A questão é: nos aproximamos ou nos afastamos? Esse menino viveu no afastamento do pai e agora numa aproximação. A honra foi devolvida, a alegria foi devolvida, porque ele entendeu o lugar de Deus como pai. É nessa paternidade divina que a nossa vida se organiza. Nossa vida emocional, as nossas finanças, nossos relacionamentos, tudo é ordenado à medida em que eu consigo entender quem é Deus na minha vida. E sabe, Ele é Pai, Pai bondoso,
Pai amoroso. Não é à toa que Jesus Cristo, ao nos ensinar a orar, Ele sugere que oremos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha que coisa tremenda. Seguindo o texto, você sabe o restante da oração. Pai nosso. Ele chama a nossa atenção para o fato de que Deus é o nosso Pai. Você tem um pai. Essa sensação de desamparo, de estou sozinho no mundo, talvez seja vencida por esse caminho que eu sugeri, através dessa pequena ilustração. Talvez seja a hora de você se aproximar mais de Deus. Ah, mas eu já estou próximo, eu vou à igreja, leio a Bíblia. Não, não é isso. Não é aproximar da igreja ou de um texto, mas se aproximar de Deus. E ao aproximar-se de Deus, a Bíblia passa a ter sentido, a igreja passa a ter sentido, a vida passa a ter sentido. O meu desejo, a minha oração, é que Deus possa te ajudar, não só a compreendê-lo como pai, mas a se relacionar com ele na condição de filho, tendo como seu pai eterno, poderoso, bondoso, que te guia em todos os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida, sua família e te ajude a viver debaixo dessa paternidade divina. Amém.